Olá, bem-vindos a mais um programa da extensão da PUC Campinas. Hoje o assunto é saúde mental. Estamos no Setembro Amarelo, o mês de conscientização do combate ao comportamento suicida. E para falar sobre o assunto, recebo aqui a professora doutora Tatiana Slonczewski, docente da Faculdade de Psicologia e professora extensionista, responsável pelo projeto de extensão Girassóis 2 sobre saúde mental, Eliane Silva, assistente social da Prefeitura de Hortolândia, e a professora doutora Vera Engler Cury, coordenadora do programa de pós-graduação em Psicologia da PUC Campinas. Lembrando que este programa está sendo gravado na Clínica Escola de Psicologia da PUC Campinas, que fica no campus 2 da universidade. Queria agradecer muito a participação de vocês. Queria começar com uma pergunta e queria ouvir um pouquinho das três, mas começando com a professora Tatiana. Este assunto sobre saúde mental, suicídio, ainda é um tabu? Ou vocês encaram que a sociedade já está encarando isso de uma forma diferente hoje em dia? É muito bom estar aqui, em primeiro lugar. Queria agradecer essa oportunidade de poder falar sobre a saúde mental. Ainda continua sendo um tabu, embora a gente já tenha avançado bastante com relação à orientação a respeito da prevenção do suicídio, campanhas. Ainda é muito difícil que a gente desvincule o comportamento suicida de algumas condutas que são criticadas socialmente, seja pela presença de um transtorno mental ou por alguma questão de não adaptação à vida, ou mesmo pelo questionamento da valorização da vida em si. Várias iniciativas têm sido feitas mundo afora e têm melhorado muito essa condição, mas o Brasil ainda anda na contramão dos dados estatísticos que o mundo, os países mais organizados tiveram com relação a mudanças, pequenas mudanças que fizeram com que o comportamento suicida fosse melhor compreendido e até prevenido dentro desses contextos sociais. O Brasil segue realmente na contramão. Nos últimos 10 anos é uma sociedade que vê crescer esse comportamento em todas as faixas etárias. Então, quebrar esse tabu é muito importante. Eliane? Sim, infelizmente existe um tabu muito grande em torno das questões de saúde mental em si, né? O meu trabalho, eu sou agente de políticas sociais, né? E a gente percebe no território que essa questão é uma questão cultural, é da nossa sociedade. Não se falar da morte, não se falar em problemas de saúde mental e principalmente, né, ainda não há uma discussão no território muito profunda sobre o comportamento suicida. Daí a importância desses trabalhos de extensão, a importância da universidade estar no território para nos auxiliar enquanto profissionais a lidar com essa temática. Lembrando, que psicologicamente um tabu é alguma coisa que não geralmente acontece em relação ao que não se compreende, né? Acho que existe uma dificuldade muito grande de aceitação do comportamento suicida, até pelo desconhecimento do que leva uma pessoa a se suicidar. E, de um modo geral, quem sobrevive à volta dessa pessoa, ou mais distante, há sempre uma sensação de solidão, de culpa. E eu acho que isso interfere bastante também com a ideia de que é uma situação que não pode acontecer, né? E os motivos culturais, religiosos também são bastante frequentes a esse respeito, né? Ou quando isso acontece, não deveria ser falado, né? E isso atrasa muito, atrapalha os processos de elaboração de luto, porque essas famílias não encontram com quem falar, não encontram como expressar a sua dor sem ter alguma crítica, algum julgamento moral, uma ligação com a ideia de que é sempre dentro de uma família desestruturada, que é sempre dentro de algum contexto problemático e que mereceria uma crítica moral, o que não é verdade. Encara também que a pessoa é fraca, né? Fraca. Há pesquisas que, inclusive, chegam a quantificar que quando alguém se suicida, pelo menos mais 60 pessoas à volta dessa pessoa vão ser afetadas. Família, colegas de trabalho, amigos, colegas de escola. Então, de certa forma, afeta, né, um número muito maior de pessoas. E aí é o que a Tatiana falou, né? Faltam muitas vezes condições para acolher e para dar a essas pessoas uma forma de compreensão e de sobrevivência ao que aconteceu, né?
Legal, professora Tatiana, você tem realizado junto ao seu projeto, né, Girassóis 2, essa questão dessa capacitação mesmo aí da comunidade de enxergar realmente, né, a saúde mental e também conseguir lidar com as pessoas, né, que passam aí por comportamentos suicidas e têm algum tipo de problema, né? Você tem sentido, como que você tem, a comunidade tem recebido esse treinamento, né? Como que está sendo realmente exercer esse projeto, né, para a comunidade? Tem sido, em primeiro lugar, uma satisfação muito grande poder realizar isso de alguma forma. Num país como o Brasil, que a gente tem uma ausência importante de políticas públicas melhor estruturadas para dar conta, né, da prevenção de comportamento suicida, algumas iniciativas têm surgido para tentar ampliar a capacidade das pessoas falarem sobre isso onde elas vivem, né, no lugar onde elas estão. É para ser considerado que isso é um assunto de todos, toda a sociedade deveria ser capaz de falar sobre isso, de compreender melhor, e não tem sido tão surpreendente as pessoas buscarem o projeto com muita frequência, especialmente nos cenários de escolas públicas, mas em outros cenários também, porque as pessoas ao redor, né, que interagem com o projeto, elas têm vontade de saber, elas têm curiosidade, elas estão dispostas, muitos têm uma atitude que a gente considera, né, Eliane, atitude sentinela, que é o que a gente quer dentro da sociedade pessoas que se despertem para não só receber esse conhecimento de uma forma vinda assim da universidade para dentro daquele contexto, de uma forma que atravessa aquele contexto sem compreender. A gente quer que essas pessoas compreendam e construam a partir do que elas vivem no cotidiano, o que elas precisam saber sobre aquilo e o que a gente também precisa saber sobre a vida daquelas comunidades. Então é mais uma troca, tem sido mais até uma troca do que um trabalho que vai da universidade para dentro da comunidade. E por ser um comportamento de altíssima complexidade, nada que é muito óbvio dá conta de explicar, nada que é muito simples dá conta de explicar. Então, essa a gente chama, né, de treinamento sentinela, aquela vontade que a gente tem de despertar nas pessoas o interesse de protagonizar nas suas comunidades um olhar diferenciado, que é muito útil, não é uma iniciativa brasileira só, é uma iniciativa mundial de fazer essa formação de sentinelas, e a gente se surpreende muito positivamente com isso. Aliás, a Eliane foi uma surpresa muito positiva, que ela cruzou o meu caminho nesse contexto, né? Quando a gente fala das situações de saúde mental e principalmente da questão do comportamento suicida, no território a gente lida com vários fatores, né? Principalmente os fatores sociais, né? Então, as famílias, quando elas se deparam com a dor, nós estamos ainda com alguns conceitos de que a pessoa tem que ser forte. Então, se fulano morreu, não, você tem que superar isso. Ah, se aconteceu alguma coisa, não, você não pode ligar para isso. Então, as pessoas, as famílias, elas acabam adoecendo. Com o contexto da pandemia, isso piorou muito, porque assim, as relações sociais, elas se desgastaram de alguma maneira. E nós percebemos, né, no trabalho com a comunidade, que isso impactou muito. Então, o treinamento Sentinela que nós fizemos o ano passado e esse ano fizemos novamente, ele nos ajudou a orientar tanto os técnicos, né? No ano passado nós fizemos só com os técnicos da área social. Esse ano nós conseguimos ir um pouco mais além, participaram pessoas das UBSs, então está se ampliando. Para quê? Para nos auxiliar nesse acolhimento. Porque até chegar na clínica, as pessoas elas estão ali no território. Então, o comportamento suicida, as questões de saúde mental, elas vão acontecer primeiro dentro da casa, dentro da escola, no território, depois elas vão vir para a clínica. Então, assim, trabalhar isso, falar sobre o comportamento suicida, sobre o suicídio dentro das escolas, no território, isso é muito importante. Isso é uma coisa assim que não pode assim passar,
Ai, não, tem que ser falado, mas não só falado. A gente recebe essa orientação e aí a gente aprende a acolher da maneira correta. E uma coisa assim que ficou muito explícito quando a professora Tati ela passou para a equipe a seguinte fala, que a gente não quer ouvir. A pessoa começa a falar, a gente já fala assim, não, não é isso não, você é tão lindo, então a gente não quer ouvir. Então, às vezes, a gente não precisa falar, o que as pessoas querem é ser ouvidas. Então, acho que isso foi um ponto, assim, muito bom, que a gente está aprendendo ainda muito. Pegando esse contexto, né, de pandemia, professora Vera, a gente sabe que durante esse período de pandemia aumentaram os números de depressão, de ansiedade e até mesmo de suicídio, né? Então, eu queria que a senhora contextualizasse um pouco como é que está esse período pós-pandemia com relação à saúde mental, né? É uma situação que se agravou ainda mais ou continua talvez no mesmo nível do que a gente viveu nesses 2 anos, né? De quarentenas, de angústias, né? Acho que um projeto como esse se torna assim urgente, se já era urgente antes, né? Eu acho que nesse momento mais ainda. Nós temos desenvolvido aqui na universidade e outros centros de pesquisa uma série de, vamos dizer assim, pesquisas exploratórias para compreender qual foi o impacto da pandemia, mas ainda é precoce, porque nós estamos ainda vivendo né, um final da pandemia, esperamos todos, mas acho que houve situações que foram agravadas com a pandemia em função do confinamento e do isolamento social, né? Porque a questão do confinamento, né, fiquem em casa, é a única forma de nos protegermos na fase pré-vacina, acabou agravando problemas que já existiam, mas os conflitos se tornaram mais densos, né, em função, e aí a gente tem que considerar que a questão não é única, universal, né? Nós temos situações de pessoas com vulnerabilidades, né, de um ponto de vista social e econômico, que tiveram que ficar confinadas no momento em que elas precisavam estar saindo para trabalhar e não puderam, em ambientes extremamente pequenos, né, onde todo mundo sai para trabalhar e volta só no final do dia e estavam todos confinados naquele pequeno ambiente. E aí os conflitos que já existiam se agravaram, né? E além disso, acho que uma coisa que foi muito sensível para as famílias que não tiveram condições de ir ao encontro de soluções, inclusive do ponto de vista da saúde, foram as perdas, né? Nós temos crianças que nós atendemos aqui na clínica escola que perderam o pai, a mãe e um dos avós, por exemplo. Então, são situações que hoje se tornam como se fosse um pós-guerra, em que as pessoas perderam pessoas queridas num intervalo de tempo muito curto e sem condição de entender a rapidez com que a pessoa ia para um hospital e não voltava. Não havia nem como você fazer. Os rituais na sociedade são muito importantes. A falta da possibilidade do luto ser vivido com o ritual do enterro e do velório se perdeu na pandemia. E as crianças passaram a viver no ambiente familiar uma situação que era para ser vivida na escola, né? Então, aparentemente, havia a possibilidade das crianças se colocarem com uma aprendizagem remota, e aí também depende do CEP, né? Onde elas estavam, o quanto elas tinham disponível de equipamentos tecnológicos, mas elas tiveram que conviver com pai e mãe ouvindo aulas, etc. E isso acho que teve um agravamento grande da situação em que ir para a escola é uma certa autonomia que é necessária. E agora, como estão? É uma pergunta que todos nos fazemos. Essas situações de aumento de ansiedade e depressão estão sendo ainda estudadas, mas sem dúvida as crianças voltaram para a escola e estão sendo cobradas por um conteúdo que elas não conseguiram acompanhar. E isso aumentou muito a ansiedade, né? Porque como se eu vou fazer uma prova sobre alguma coisa que eu deveria ter assimilado, e infelizmente ainda se tem uma educação do tipo depósito de conhecimento, né? Então acho que é muito importante nesse momento que exista um diálogo, né? Professores e alunos entrando em diálogo para compreender mutuamente as demandas. Eliane, você tem trabalhado e visto
tudo isso de perto lá na cidade de Hortolândia, né? Então, queria que você explicasse um pouquinho como que deve ser enfrentada essa questão pelo poder público e como que isso é feito lá na cidade de Hortolândia, né? Como que vocês têm trabalhado todos esses casos que chegam até vocês? Então, essa pergunta ela complementa bem a fala da professora Vera, né? A gente identifica todas essas situações como risco social, né? A pandemia da Covid-19, ela está nos trazendo, né? Na minha concepção, a gente coloca isso como uma primeira etapa, foi tentar entender, né, a nível saúde, o que foi tudo isso, a questão da vacina, mas agora a gente começa a analisar o risco social, o impacto social que essa pandemia nos trouxe, né? A professora Vera, ela colocou muito bem acerca da questão da educação, né? A gente também vê a questão a nível financeiro, né? A gente também tem visto as questões das sequelas do Covid, que a gente ainda não sabe muito bem como isso está acontecendo, e tudo isso a gente enxerga como risco social, né? Hoje, aquela criança que ficou 2 anos fora da escola por conta disso, não conseguiu assimilar todo o conteúdo, ela é uma criança que está em risco de no futuro abandonar a escola, evadir, por conta que ela não está entendendo, ela não está assimilando as questões sociais, sem pai, sem mãe, sem avô, um luto. Então, tudo isso a gente vê que é provável, há um grande risco de um aumento nas questões de saúde mental, né, por conta desse período, né. Em Hortolândia, as equipes, elas têm se organizado até para fazer esse levantamento das questões de vulnerabilidade, né, e quais são essas vulnerabilidades, né, até mesmo junto com programas do governo do estado que pedem essas informações, até pelas demandas, para estar vendo se os benefícios sociais que foram disponibilizados estão chegando também, né? Então, as secretarias, tanto de educação, como de saúde, como de inclusão, né? Elas estão trabalhando com isso para conhecer esse público. Mas quando a gente fala a nível do comportamento suicida, a nível das questões de saúde mental, a gente sabe que as políticas públicas ainda têm muito que caminhar nesse sentido, né? E assim, e o que se caminhou até 2019 deu aquela parada por conta da pandemia. Então, eu posso dizer que não só a nível Hortolândia, né, mas a nível Brasil, todas as políticas públicas nesse sentido ainda estão engatinhando. Tem um longo caminho ainda pela frente. E aproveitando então, queria que vocês falassem um pouquinho quais que são então as principais dificuldades nesse âmbito governamental para tratar, eu acho que o tema, né, tipo suicídio como um problema de saúde pública mesmo, né, Isso. Não como um tabu. Então, vocês que estão estudando, né, o que vocês encaram que falta hoje mesmo para que esse assunto pare de ser um tabu e as pessoas encarem que precisa realmente, né, tipo, de uma atenção maior, de um investimento maior nessa questão da saúde? Na minha visão, eu vejo 2 pontos. Primeira coisa é a questão da subnotificação, né? Nem sempre o suicídio e as questões de ideação suicida, elas são notificadas como deveriam, né? Eu não sei, né? A gente não consegue se aprofundar, de repente, se tem um sistema, um programa, um formulário que seja específico para essa área, porque as políticas públicas, elas funcionam conforme as demandas. Então, se é subnotificado, essa demanda ela não vai estar chegando aonde ela deveria chegar. Esse problema, ele está como se ele não existisse. E ele é um problema, eu posso dar um exemplo, né, que após o treinamento, no centro de referência da assistência social onde eu trabalhava, uma técnica assistente social, ela recebeu uma família que estava em uma condição de vulnerabilidade por conta de um luto, por conta de um falecimento. E aí, ela, com o treinamento, ela desenvolveu a expertise de algo que ela não fazia antes. Ela leu todo o atestado de óbito. E ali naquele atestado estava escrito que a pessoa havia falecido por asfixia mecânica. Então ela viu, nossa, mas essa asfixia mecânica não foi um crime,
porque não veio acompanhado de um boletim de ocorrência. Então, ela mudou a abordagem dela e acolheu de uma maneira que essa pessoa se enforcou. Então, a abordagem, a intervenção social, ela foi feita de uma outra maneira. Então, é necessário, eu acho que, uma capacitação para todos. Eu falo desde daquele que limpa, do colaborador da limpeza, até o diretor, o secretário, todo mundo. Eu acho que é capacitação e a notificação correta. Eu acho que essas duas coisas são o começo para a gente conseguir discutir esse tema com mais profundidade. Querem complementar alguma coisa? Eu gostaria de complementar com, em primeiro lugar, com esse reconhecimento de que a subnotificação é um grave problema. A gente já tem as notificações que são realizadas com relação ao comportamento suicida de forma obrigatória nos serviços de saúde, mas é bem como a Eliane colocou, o registro da causa da morte, ele precisa que você tenha a informação correta para ele ser registrado. Então, como é asfixia mecânica, talvez não se registre como tentativa de suicídio ou como suicídio. Se registra de uma outra maneira. Então, subnotificação é um problema que nós temos. Para cada suicídio que a gente tem registrado, a gente pensa em mais 10 ou 20 tentativas para cada registro. Então, a gente sabe que é um problema que cresce exponencialmente se a gente olhar para esse fenômeno da subnotificação. É uma dificuldade, a gente encontra e tem que reconhecer que isso está presente. Mas a ausência de uma política pública mais consistente com relação a isso faz com que a gente também perca aspectos macropolíticos, né, de cuidado, questões mais macro para a gente poder fazer o cuidado do comportamento suicida, porque ele não depende só de uma questão de indivíduos cuidando de si mesmos. Isso é uma etapa, é uma parte importante, mas a gente precisa de uma sociedade que cuide dos seus indivíduos, que garanta a eles os direitos que eles têm de viver uma vida digna, uma vida de qualidade, ir para a escola e se sentirem protegidos. E o tipo de documentação que a gente tem com relação a plano de enfrentamento de comportamento suicida, registrado em 2019 em termos nacionais, ele determina uma notificação tanto pela escola quanto pelos serviços de saúde. Então, nós temos obrigação de notificar. Mas a quantidade de situações que a gente tem dentro de escola e dentro de serviços de saúde, a gente notifica. E aí? Para onde vai isso? Porque precisa de um cuidado em rede. Eu faço a notificação correta, e aí? Eu tenho acesso a um cuidado de saúde mental? Eu tenho acesso a melhores condições de vida? O transtorno mental é um fator de risco importante, mas não é o único. Tem pessoas que fazem comportamento suicida e não têm um transtorno mental. Embora a maior parte dos casos possa ter, mas alguns não têm. E aí? Como é que a gente consegue chegar ao cuidado necessário? Então, uma política pública ampla e pessoas sabendo e discutindo esse assunto em todos os lugares da sociedade, porque é um assunto de todos, precisa acontecer. Acho que foi muito interessante o que a Eliane trouxe e a Tati, porque essa questão da subnotificação acaba complicando, mas quando você diz, né, as políticas públicas têm que ser geradas a partir de demandas, e elas não podem ser nem tão individualistas e nem tão generalistas, porque a política pública tem que ser competente para atender a população como um todo. E nesse sentido, eu acho que os dados mostram, por exemplo, a Tatiana acabou de dizer, assim, nem todos, as pessoas tendem a achar que todo mundo que tentou suicídio ou se suicidou era portador de uma patologia mental, né? Geralmente se associa à depressão. Mas, estatisticamente, cerca de 35% das pessoas que tentaram suicídio ou se suicidaram são portadoras de depressão. E de depressão diagnosticada como tal, né? Geralmente é uma forma leiga de se falar em depressão, mas uma depressão, né, que precisaria de um tratamento medicamentoso e de psicoterapia. Então, se a gente pensar que 35%, os restantes, né, é uma estatística muito importante para a gente considerar que precisa existir uma atenção à saúde. Né? Eu sou líder de um grupo de pesquisa na pós, que nós não ficamos com a ideia da psicoterapia, porque a Eliane diz até chegar na clínica,
você já perdeu a pessoa ou ela nem soube como procurar. E a gente trabalha com essa ideia de uma atenção psicológica, né, em instituições, não no consultório, mas nos contextos, né? Essas as pesquisas que a Tatiana fez também foram nesse sentido, com prevenção e intervenção. Então, é também uma necessidade urgente que os profissionais de saúde, não só os de saúde mental, aprendam a trabalhar mais com o conceito de atenção à saúde, que envolve os níveis mais, vamos dizer assim, mais iniciais da prevenção, e esse trabalho que elas estão fazendo é muito importante para desmistificar e para também poder aprender algo sobre, assim, só para a gente pensar, né? Uma pessoa não se suicida porque ela quer a morte. Ela tenta suicídio ou se suicida porque ela não suporta o sofrimento psíquico que ela está vivendo. E esse sofrimento pode decorrer de diversas causas. Me sinto um fracasso profissionalmente, me sinto culpado porque eu não sou aquela pessoa que os meus pais esperavam que eu fosse, porque me sinto inferior em termos sociais, nunca vou conseguir chegar a realizar meus sonhos. Então, esse incremento dessas situações vividas no cotidiano são muito importantes para também alimentar uma ideia de que a morte é uma saída, né? Ou é a saída para um sofrimento insuportável. Diante dessa questão, né, professora Tatiana, que muitas vezes não é identificado, né, esse comportamento suicida na pessoa, mas ela acaba, né, de certa forma, tirando a própria vida. Então, como que a gente pode identificar que alguma pessoa está precisando de ajuda, né? Como que é possível identificar não só que uma pessoa está precisando de ajuda, mas que eu estou precisando de ajuda, né? Porque às vezes eu não sei até qual é o meu nível, né, assim, de realmente estou caminhando para isso, estou caminhando para um comportamento suicida, né? Então, como que a gente consegue identificar para ter essa busca, né, antes da vias de fato? Como Vera trouxe, o reconhecimento de um sofrimento como insuportável é um sinal importante. Se alguém estiver te dizendo que enfrenta um sofrimento psíquico e que não está conseguindo suportar, seja por que razão essa pessoa estiver trazendo isso, eu acho que já é uma condição importante para uma escuta. Tem sinais que vão ser verbais muito diretos também, que a gente pode aproveitar para poder se aproximar de uma escuta, que é quando a pessoa diz: eu tenho vontade de morrer, né? Eu não estou suportando viver assim. Em geral, socialmente, a gente faz aquela fala social: imagina, você é maravilhoso, né? Não pensa assim. E aí você tira da pessoa a oportunidade dela falar e de você ouvir o que está se passando e de você pingar algumas gotinhas de dúvida naquilo que parece uma certeza para ela. Então, você poder conversar também para escutar e para deixar essa dor que está ali crescer do ponto de vista simbólico e se tornar uma questão um pouco mais elaborada, um pouco melhor pensada. Então, esse sinal verbal direto não pode ser ignorado. Mas tem sinais verbais bem indiretos também, né? Eu preferia estar morta, eu sou um peso para minha família, como Vera trouxe. Isso também é um sinal de que essa pessoa pode estar ponderando se a vida vale a pena ou não. E, professora Vera, como que as pessoas que estão ao redor dessa pessoa podem ajudar? É válido que elas ajudem? É necessário que elas ajudem, né? Que elas tenham essa intervenção? Bom, acho que toda tentativa de ajuda é válida, mas depende muito de como as pessoas que estão à volta dessa pessoa compreendem e aceitam, né, que você possa atentar contra a própria vida ou ter algum tipo de ideação suicida, né, e que isto não é reprovável, mas que ela precisa de acolhimento, né? Porque muitas vezes é o que já foi dito aqui, há uma tentativa de diminuir o sofrimento, dizer, e muitas vezes até incutir uma culpa na pessoa, né? Como? Você vai deixar sua família, você não tem amor pelas pessoas, né? Como se ela estivesse nesse grau de possibilidade de análise, né? Então, acho que isso é uma situação que um projeto como esse e outros que estão se desenvolvendo são muito importantes no sentido de sensibilizar as pessoas em geral, para que elas possam, se uma situação como essa surgir à frente, e isso inclui realmente professores, parentes, amigos,
O amigo, é interessante a gente pensar, é muitas vezes a pessoa que menos acolhe, porque ele sofre com a perspectiva de que aquela pessoa que ele gosta tanto possa estar pensando em tirar a própria vida. Então ele acaba não acolhendo, ele quer tirar a pessoa, né, e ela não consegue se comunicar e comunicar sua própria dor, né? Mas acho que é muito importante também que se saiba que trabalhar com essas questões não pode ser uma forma amadora, né? Uma coisa que anda nos preocupando é essas muitas soluções que estão aparecendo na internet, né? Muitas pessoas, às vezes, que não têm formação para isso, abrindo canais para que pessoas que estão com ideação suicida entrem em contato, e a gente sabe que nós precisamos de um longo período de formação para lidarmos com isso e não é de uma maneira improvisada. Então, acho que a ajuda especializada é fundamental. E talvez o que as pessoas mais próximas possam fazer de melhor por aquele ente querido que está com ideação ou comentando coisas desse tipo, que procure. E como chegar a essa ajuda especializada, né? Porque acho que a ajuda especializada em termos de saúde pública precisa estar disponível, né? De alguma forma, você precisa saber que na UBS você vai buscar isso, ou num CAPS, ou em algum equipamento da própria comunidade onde a pessoa vive, que existam pessoas capazes de lidar de uma maneira compreensiva, acolhedora, mas com conhecimento de causa. Porque a gente sabe também que muitas dessas tentativas de ajuda improvisadas podem ser ruins, né? Vocês já comentaram um pouquinho sobre a questão da importância da conscientização, né? A Eliane até falou de levar essa conscientização para a escola, levar para o trabalho, levar para a comunidade, né? Então, qual seria, né, na opinião de vocês, o cenário, né, daqui para frente com relação ao assunto saúde mental? Né? Porque eu acho que ele se destacou durante esse período da pandemia, né? Mas o que fazer para que realmente ele não seja esquecido e o que foi ganho até agora não seja abandonado pelo caminho, como muito se foi feito até agora, né? Que, pelo contrário, que daqui para frente só avance e todo mundo passe a entender, a encarar realmente esse problema junto a si. Eu entendo, assim, que esse tema, né, tanto o tema realmente do suicídio, da ideação suicídio, que ele vá além de setembro, né, que possa ser discutido no meio profissional, que a gente também percebe até uma certa resistência também no meio profissional, talvez de repente pelas agendas lotadas. Eu sou uma das defensoras do SUS, né, mas a gente percebe que o SUS ele está sobrecarregado. A gente percebe assim que as demandas dos psicólogos que estão aí na rede pública, elas são imensas. Mas assim, realmente é necessário que haja uma organização enquanto política pública mesmo. Que esse tema ele seja assim mais aprofundado, que essas discussões sejam mais profundas, que sejam levados não só para as escolas, mas a gente fala assim realmente para todos os públicos, nas igrejas, de repente ali o padre, o pastor parar ali 10, 15 minutos do sermão e a gente começar a falar sobre temas de saúde mental. Enquanto território, eu acho que é algo que ajudaria muito. E também algo que eu estava falando com a professora Tati, da gente voltar a incentivar não só essas questões com relação só à saúde, mas ações de lazer, ações de cultura. Tudo isso é necessário para que se amplie a saúde mental das pessoas. É como a professora Tati falou, a gente também pensar no macro, né? Ações de segurança. Então, assim, a gente ter uma política pública voltada realmente à saúde mental das pessoas. A gente precisa ser capaz de elevar o nosso potencial de promoção da saúde mental. Ele não acontece só dentro do consultório, como a Vera trouxe. A promoção da saúde mental ela pode acontecer em vários contextos, em várias relações que a gente tem, mas seria muito assim, ingênuo da minha parte dizer que isso vai acontecer espontaneamente, só porque as pessoas vão ter boa vontade e vão querer. Boa vontade, querer e se preparar individualmente para isso faz diferença? Faz.
mas a gente tem um país de dimensões continentais. Dentro do próprio país, a gente tem diferentes culturas no nosso próprio país. Formas de expressão do comportamento suicida são diferentes em diferentes regiões do nosso país. É um problema que atinge de crianças a idosos, com aumento em todas as faixas etárias. Não tem perfil de alguém que vá fazer o suicídio. Então, isso tem que estar em todo lugar. Eu falo desde o lugar de uma profissional de saúde mental, eu vou até as escolas e marco esse lugar, né? Eu não estou fazendo da escola uma clínica, não é isso, não estou fazendo do CRAS uma clínica, mas eu estou abrindo a possibilidade da gente falar sobre saúde mental nesse contexto. E tenho encontrado muitos parceiros, Eliana é uma delas, muitos parceiros interessados em fazer alguma coisa, mas eles esbarram no limite. Sempre tem muito menos profissionais e muito menos profissionais capacitados de saúde mental do que tem de demanda para cuidado. Então tem sempre muito mais pessoas sofrendo e procurando cuidado do que a gente está tendo de pessoas para poder prestar esse cuidado. Então isso só melhora se a gente tiver um investimento de muito boa qualidade, um montante de investimento realmente diferenciado para fazer isso acontecer de uma outra maneira numa sociedade. E, é claro, esse tipo de iniciativa tem vários institutos que têm feito isso, várias pesquisas desenvolvidas, e a gente sempre quer que isso chegue ao máximo de pessoas, em termos de informação, mas em termos da habilidade de você conduzir a pessoa do reconhecimento do sinal de alerta até uma condução, tem muitas etapas, tem muita gente envolvida nesse processo, tem muito sofrimento. Você falar com alguém que está sofrendo num nível muito profundo, a gente tem que começar a garantir que essa pessoa, em primeiro lugar, confie em você, porque ela também está perdendo a capacidade de confiar nas pessoas ao redor e no mundo como um lugar bom. Então, essa conquista começa aqui e até chegar numa forma bem boa de encaminhar para o cuidado especializado. As pessoas ainda têm tabu, porque a história da saúde mental no Brasil é uma história de terror, de manicômio, de coisas muito horríveis. Então, isso ainda ficou na memória. Até isso poder mudar, e a gente aproximar, falar de um jeito mais acessível para adolescentes. Eles não nos procuram em primeiro lugar, eles não vão para dentro de uma clínica em primeiro lugar, eles sofrem um tanto antes deles conseguirem aceitar cuidado. Será que a gente também não está errando? Será que a gente também está conseguindo aproximar deles? Então, eu fico com essas inquietações. Acho que, para complementar, eu gostaria de enfatizar a importância das universidades em relação a projetos como esses, inclusive para serem capazes de desenvolver parcerias com o poder público em relação ao desenvolvimento de políticas públicas. E por que é importante o papel das universidades, né? Porque hoje a gente é um país onde temos universidades em todos os estados, em todas as regiões brasileiras, e quando a gente pensa, né, na função social de uma universidade, o conhecimento desenvolvido, né, tanto na formação de novos profissionais como na formação de novos conhecimentos, que é a função da pesquisa nas universidades, precisam, né, transpor os muros da universidade. Esse é o papel fundamental da extensão, né? Eu acho que os projetos de extensão são aqueles que levam o conhecimento adquirido na formação de novos profissionais e nos grupos de pesquisa, né, que vão trazer novos conhecimentos para cada área, até os contextos, né? Os territórios, né, onde as pessoas habitam, que vão contar a história real do que está acontecendo nos diversos contextos. E os alunos e professores chegarem até lá, nessas parcerias, é fundamental, né? Porque é também uma maneira da universidade cumprir seu papel social. E num país, né, com tantos problemas culturais, de vulnerabilidades e tal, a gente diminui o risco à medida que essas parcerias se concretizam. Eu acho que essa discussão hoje torna isso claro, né? Da Eliane perceber isso, da universidade ter chegado até esses territórios, né? Muito legal. Para a gente caminhar para o fim, eu queria que vocês deixassem, então, para quem está nos assistindo, alguns canais que eles pudessem buscar ajuda
então, né, tão importante. Bom, eu acho que a gente sempre gosta de encerrar essas falas, né, também conversando com quem possa estar precisando nesse momento, né. Tem algumas iniciativas muito interessantes em termos de até sites para facilitar o acesso. Bom, os primeiros caminhos são os caminhos da rede, né? O BS, CAPS, os Centros de Referência em Assistência Social, os apoios da comunidade, enfim, os jovens podem procurar seus professores na escola ou os médicos e a gente fazer esse pedido ser validado, né? Esse pedido crescer enquanto uma demanda de ajuda mesmo real. Dá para encontrar ajuda, tem que acreditar nisso. Mas tem 2 sites interessantes que são o podefalar.org.br, né? O nome do site foi esse mesmo, podefalar.org.br. Ele é criado para jovens de 13 a 24 anos serem capazes de buscar, encontrar ajuda, né? Do jeitinho deles. Então, a Unicef está fazendo essa iniciativa junto com outros parceiros. O mapasaudemental.com.br permite também que a gente consiga garantir que pessoas encontrem atendimento psicológico mais próximo da sua residência, online ou presencial, em valores acessíveis, e vários institutos, né? O Vitaléria é um exemplo. A gente tem também o CVV, que é o número 188 nacional para as pessoas poderem encontrar escuta 24 horas por dia, 7 dias por semana, com pessoas treinadas para escutar, e clínicas escola, procurar essa ajuda porque existe. Então, aqui na nossa clínica escola, por exemplo, nós temos um serviço de plantão psicológico que está aberto, né, à população, não é só regionalizado, mas a população toda do Brasil que se interessa, e nós temos tido esse tipo de demanda, que são alunos dos últimos semestres do curso de psicologia. Eu, particularmente, tenho um grupo de supervisão em que os alunos estão cobrindo 2 dias por semana, com plantões no período da tarde. Isso também já está sendo divulgado pela universidade, mas que é uma iniciativa importante para essas pessoas, que é muito interessante a gente acompanhar quem busca. Muitas vezes a pessoa que busca não sabe nem o que está buscando, mas ela diz: eu queria conversar com alguém, eu nem sei se a minha demanda é psicológica. E é exatamente aí que esse serviço encontra a possibilidade, né, de acolher alguém que nem compreende ainda o tipo de sofrimento. Nós tivemos uma situação muito interessante durante a pandemia. A gente imaginava, né, que a própria rede de saúde dos municípios estivesse em condições de acolher pessoas profissionais que estavam naquele momento enfrentando, né, toda a situação, o medo da contaminação, não poder sair, plantões intermináveis, sem férias. Sabemos que isso foi muito difícil para todo mundo que era profissional. Mas nós atendemos no plantão uma enfermeira de uma UBS do Rio de Janeiro, que a chefe dela tinha dito que ela entrasse em contato com o nosso plantão aqui da clínica escola, porque eles não tinham nenhum apoio naquele momento. Era uma situação desesperadora. E aí ela entra em contato e aí os alunos, né, se surpreenderam e tal. Então, acho que serviços como esse, né, que é uma parceria da universidade com a própria rede, porque nós somos parte, né, da rede de saúde mental do município, é muito importante também. Tem algum da cidade de Hortolândia, né? Em Hortolândia, a gente sempre recomenda que se procurem, em primeiro lugar, os serviços, né, da saúde, que são as UBSs e os PSFs, mas a população ela pode ter acesso aos equipamentos públicos disponíveis, né? Em Hortolândia também a rede de educação é uma rede que está muito bem preparada, os professores têm bastante formação para o acolhimento, para acolher aquela demanda. Então, assim, busquem os equipamentos públicos, né? Ou os centros de referência de assistência social, ou as UBSs, ou os PSFs, ou as escolas, mas, assim, que não se sintam sós, né? No serviço social, né, na área social, a gente procura valorizar muitas redes de apoio. O que é a rede de apoio? Eu costumo brincar com o pessoal, é a dona Zefinha, que está sempre ali varrendo a rua.
A dona Zefinha, ela conhece todo mundo, ela é uma rede de apoio. Não, filha, se você não está bem, vamos lá no postinho. Então, busquem ajuda. Bom, eu agradeço demais a participação de vocês para falar sobre esse tema tão importante, de tanta relevância, né? E convido você que está nos assistindo a assistir esse e os demais programas da extensão da PUC Campinas no nosso canal do YouTube. E muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!